Você acredita em maldição? Neste vídeo eu vou falar sobre a maldição Tecumseh, também conhecida como maldição Tippecanoe, que envolveria os presidentes dos Estados Unidos. Tudo teria começado em 1809, quando o então governador do território da Indiana, William Henry Harrison, negociou um tratado com os povos indígenas, que visava a aquisição de territórios. Irritado com as táticas injustas de Harrison para negociar o acordo, o líder indígena Tecumseh e o seu irmão organizaram um grupo de tribos locais e entraram em confronto com o exército de Harrison, iniciando assim a Batalha de Tippecanoe em 1811. Durante a Guerra de 1812, Harrison reforçou sua reputação anti-indígena ao derrotar os britânicos e as tribos que os ajudaram. Esta derrota adicional e a perda de mais terras para o governo americano é supostamente o que levou o irmão de Tecumseh, Tenskwatawa, conhecido como o Profeta, a lançar uma maldição de morte sobre todos os futuros presidentes dos Estados Unidos eleitos em anos que terminassem em 0. Em 1840, William Henry Harrison foi eleito presidente dos Estados Unidos e o seu mote de campanha foi justamente a Batalha Tippecanoe. Ele assumiu o cargo em 1841 e o seu discurso de posse, que até hoje é o mais longo da história, aconteceu durante um dia extremamente chuvoso e frio. Dias depois, o presidente adoeceu de uma grave pneumonia e a doença evoluiu muito rapidamente. Ele morreu um mês após assumir o cargo. Portanto, Harrison teria sido o primeiro presidente eleito em um ano terminado em 0 a ser atingido pela tal maldição. Abraham Lincoln foi eleito em 1860 e governou o país durante a Guerra Civil Americana, entre os anos de 1861 e 1865, guerra que dividiu a nação entre os estados do Norte e do Sul. Ele foi reeleito em 1864, porém foi assassinado com um tiro na cabeça em 1865, no Teatro Ford. Seu assassino foi o simpatizante sulista John Wilkes Booth. Por Lincoln ter sido eleito para o primeiro mandato em um ano terminado em 0, acredita-se que ele também estaria incluso na suposta maldição. James Garfield foi eleito em 1880 e assumiu o cargo em março de 1881. Porém, em julho do mesmo ano, James foi baleado por Charles Julius. O presidente faleceu poucos meses depois, em setembro, devido a uma infecção. Logo, ele teria sido o terceiro presidente morto devido a tal maldição. William McLean foi eleito para o seu segundo mandato em 1900. Porém, em 6 de setembro de 1901, McLean foi baleado por um homem que se dizia anarquista. O presidente morreu em 14 de setembro. E o seu assassino disse que matou o presidente porque ele era um inimigo do povo. William é o quarto nome dessa lista. Warren G. Harding foi eleito em 1920. Sua presidência é conhecida como uma das piores de todos os tempos. Vários escândalos marcaram seu mandato. Em 2 de agosto de 1923, Harding estava visitando São Francisco, quando se sentiu mal. Ele morreu no Palace Hotel. Há divergências sobre a causa do óbito. Na realidade, há duas versões. Uma diz que ele foi vítima de problemas cardíacos e a outra afirma que Harding morreu de hemorragia cerebral. Seria Harding o quinto presidente eleito em um ano terminado em 0, atingido pela tal maldição? Franklin Delano Roosevelt foi o presidente que governou por mais tempo os Estados Unidos. Sua presidência durou de 1933 até 1945. Em 1940, ele foi eleito para o seu terceiro mandato
e conseguiu o quarto mandato em 1944. Mas Roosevelt morreu em 12 de abril de 1945, de hemorragia cerebral. Por ter sido eleito para um de seus mandatos em um ano que terminou em 0, ele é considerado o sexto presidente vítima da suposta maldição. John Fitzgerald Kennedy foi eleito em 1960. Ele é um dos presidentes mais populares até os dias de hoje. Sua presidência tinha um ar moderno e Kennedy foi o segundo presidente mais jovem dos Estados Unidos. Ele tinha 43 anos quando assumiu o cargo e o seu governo foi marcado pelo clima hostil da Guerra Fria. Em 22 de novembro de 1963, Kennedy estava desfilando em um carro aberto em Dallas, no estado do Texas, quando recebeu 2 disparos, um no pescoço e outro fatal, na cabeça. JFK foi declarado morto pouco mais de 1 hora depois. Seria Kennedy o 7º presidente americano que teve sua morte relacionada à maldição Tippecanoe? Outros presidentes foram eleitos em anos terminados em 0, mas não morreram no cargo. Por exemplo, Ronald Reagan foi eleito para o seu primeiro mandato em 1980. Em 1981, durante o primeiro ano do seu governo, ele foi vítima de um atentado. O presidente foi baleado em Washington. A bala atingiu seu pulmão. Porém, Reagan conseguiu se recuperar rapidamente, apesar de ter, na época, 70 anos. Ele ganhou a reeleição em 1984 e deixou a Casa Branca em 1989. George Bush também foi eleito presidente em um ano terminado em 0. Sua eleição ocorreu no ano 2000. Bush sofreu uma tentativa de assassinato. Em 2005, um homem jogou uma granada em direção ao presidente. Porém, o artefato caiu longe do governante e nem chegou a disparar. Bush saiu ileso e o seu mandato durou até 2009. Joe Biden foi o último presidente eleito em um ano terminado em 0. Ele foi eleito em 2020.